Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Começando mais um programa A Hora do Trabalhador. Hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro. Nós estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Cerâmicas, da Construção Civil e Mobiliário de Limeira e de toda a região, presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e Mobiliário de todo o estado de São Paulo, Ademar Rangel. Hoje é dia da construção civil aqui no programa Hora do Trabalhador. Rangel vem falar de um acordo fechado no setor de móveis, recém-fechado, setor de móveis de Limeira e de outras coisas mais para a categoria. Muito boa tarde, Rangel. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui mais uma vez, falando para os nossos trabalhadores e para todos os trabalhadores de maneira geral, né? E meu amigo Vieira, prazer, faz tempo que a gente não se vê. Prazer é tudo meu, Rangel. Um abraço. André. Risonaldo, Rangel mencionou, Risonaldo Vieira de Lima, ele que é contabilista do escritório RVL, não é isso? Contabilidade. RVL Contabilidade, vem com a gente aqui falar sobre a reforma trabalhista, aspectos técnicos da reforma trabalhista. Exatamente. Né? E ele já veio aqui no programa, é nosso companheiro aqui de longa data, a quem eu dou o meu boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Rangel. Boa tarde, ouvintes da Educadora. E é um prazer enorme estar de volta aqui novamente para a gente bater um papo, principalmente nesse aspecto que é um aspecto melindroso e que cria-se muita polêmica, que é o aspecto da nova a mudança na lei trabalhista, essas novas mudanças, né? E isso traz um inconforto para o trabalhador, na realidade. Algumas coisas ele perdeu, tá entendendo? Outras ele vai ganhar. Mas isso é um tema que nós vamos daqui para frente dialogar e cada um vai tirar a sua conclusão. O importante é deixar claro a você, ouvinte, trabalhador, que a gente está na função de contador. A gente vê a coisa da maneira técnica. Da maneira técnica é uma situação, ou seja, é o direito de cada um, ele é inalienável, ele é protegido. Quer dizer, não existe aquele negócio de falar assim, olha, o cara fez 10 horas extra, vamos contabilizar 5. Não é. Então, quer dizer, vamos falar de maneira correta. Agora, é claro que vai existir algumas coisas que são polêmicas, que são coisas que só vão ser discutíveis do âmbito judiciário ou por profissionais advogados que são especializados nas polêmicas dos assuntos. É isso aí, vamos conversar aqui. O Risonaldo tem uma visão, ele está fazendo esse preâmbulo e a gente bateu um papinho rápido antes do início do programa, porque ele tem uma visão mais, vamos dizer assim, o movimento sindical tem a visão do que vai representar no cotidiano do trabalhador essas mudanças que são, na nossa concepção, um avanço sobre os direitos. Muitos direitos ficarão vulneráveis diante dessa nova modalidade de legislação trabalhista. O Risonaldo vem em alguns momentos, não com um contraponto, mas com um foco exatamente no que vai mudar. Até eu chamaria o Rangel para a gente bater um papo também, Rangel com muito mais cabedal para falar sobre isso do que eu, para me ajudar nessa conversa com o Risonaldo. A gente vai começar... vamos colocar alguns pontos da reforma, Risonaldo. Por exemplo, o que você destacou aí que você gostaria de falar, que é para as pessoas entenderem o que é a reforma trabalhista? Bom, o primeiro passo que nós temos que interpretar antes de falarmos em reforma trabalhista é falar sobre o pacto do contrato de trabalho. Esse é o primeiro passo. Que hoje não há trabalhador que não conheça a legislação tão bem quanto até um advogado, se você quiser saber essa realidade. Porque eu, como contador, ao lado da Camila, que é a nossa bacharel em Direito, especializada que é minha filha, em RH e Departamento Pessoal Trabalhista e Previdenciário, a gente
temos aí em torno de 530 e 540 empregados que nós fazemos folha de pagamento, assessoramos, relações de trabalho, etc. Sim. E é uma minoria, mas muito pequena mesmo, que não age dentro daquilo que é a lei, que haja a margem querendo tirar proveito da lei. A maior parte, vamos dizer assim, num know-how de 100%, 98% são trabalhadores que conhecem a legislação, são trabalhadores produtivos, e é para esses trabalhadores que nós queremos trabalhar e explicar. O contrato de trabalho. Você vai contratado, chega numa empresa, pede, vai para a entrevista, é contratado para fazer determinada função. Você já sabe que o horário de trabalho, você tratou o salário contratual com o patrão, com o empresário, jornada, descanso, tudo bonitinho. Então, aquilo que é tratado não é caro, tá certo? Sim. E ele está dentro da formalidade da lei, não é isso? Sim. Então, muito bem. Agora, então vamos lá. Eu fui contratado para ganhar R$2.000 por mês para uma determinada função, digamos assim, de vendedor. Certo. Vamos criar. Ou de motorista, ou qualquer outra atividade. Nesse salário, é o meu salário contratual, você vai ganhar R$2.000 por mês. A empresa oferece outros benefícios, ajuda de custo, etc, etc. Isso é o que onerava a folha de pagamento, porque ela computava como salário. Quer dizer, o trabalhador vai ter uma perda, ele vai ter a perda das verbas de fundo de garantia, certo? Mas ele não vai deixar de ter o ajuda de custo. Então, essa ajuda de custo não será computada na folha de pagamento para recolhimento previdenciário e salário de benefício de aposentadoria. Então, nesse quesito, o trabalhador perde. Nesse quesito. Que é o que onerava a carga tributária na contratação do empregado. Porque eu penso tecnicamente dessa maneira. Eu vou trabalhar em determinada empresa... quanto ganha o vendedor na média, na profissão? R$2.000, pô, eu quero um emprego nesse valor, correto? Mas aí a empresa dá mais benefício. Esse benefício até então eu não tinha conhecimento. Correto? Então é aí que eu digo que nessa hora o trabalhador ele saiu perdendo nessa parte, na ajuda de custo. Outra coisa... às vezes, eu não sei, eu vou até colocar o Rangel na parada, porque é importante a gente conversar, porque o Rangel ele é um presidente de sindicato, o sindicato dele é um sindicato muito atuante. E é claro também que ele vai verificar se o empregado vai perder, o empregado, nós, porque eu também sou trabalhador. Meu pai foi soldador, criou 8 filhos e foi soldador metalúrgico, viveu dentro do sindicato. O que nós temos que fazer, na realidade, é proteger o direito do trabalhador na íntegra. Então, não é parte, não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, como é que vai funcionar essa coisa do contrato intermitente de trabalho? Quer dizer, o trabalhador ele só recebe pelas horas trabalhadas. Como é que, do ponto de vista contábil, se verifica isso? Como é que você vê isso, do ponto de vista de contrato de trabalho? Essa é uma questão delicada. Delicada. E vou dizer para você... Porque o indivíduo pode muito bem ter um subemprego, né? Ele pode estar sendo contratado para receber um valor que a sociedade brasileira nem conhece de tão baixo. Ele pode estar sendo contratado para ganhar um valor de R$200. Tá, então eu vou contar para você esse contrato intermitente de trabalho. É uma situação igual do representante comercial, concorda comigo? Inclusive, Reginaldo, existe... Eu cheguei de Brasília ontem, 10 horas da noite. Eu estava em Brasília segunda, terça. E ontem... teve uma reunião com o presidente Temer, as centrais sindicais. Na verdade, teve 2 reuniões. Uma, desculpa interromper, mas vai ajudar você na resposta. Nós estamos aqui vai ajudar você na resposta. Para fazer o trabalhador entender isso aí. Exatamente. E nós também. Teve 2 reuniões. Teve uma na segunda-feira, que é uma reunião onde está estudando a questão da medida provisória, André, que está sendo muito discutido aí. Vai ter uma medida provisória porque vai mexer em algumas coisas. E uma das coisas que está sendo pedido é justamente esse ponto que você perguntou, Luiz Ronaldo. Porque, assim, eu fico imaginando
eu posso falar bem pela minha categoria, que é da construção e do mobiliário e da cerâmica, né? São 3 categorias aí. Mas uma das mais complicadas é a construção civil, que eu diria assim. Essa questão do trabalho intermitente, eu vejo aí uma questão assim, onde hoje, com a legislação de hoje, você contrata um funcionário e você tem que fazer o contrato com ele, né? E lá no contrato vai ter as regras que vai ser cumprida tanto pela parte do patrão como pela parte do empregado. Sim. E lá vai dizer, inclusive, da jornada de trabalho, da carga horária que esse cara vai fazer. E se hoje a lei fala de 8 horas diárias, né? E com possibilidade de acrescentar mais 2, que seria hora extra no caso, né? Se tiver um contrato onde diz que o cara vai trabalhar durante 8 horas e se a empresa, por um motivo ou por outro, se a empresa não tiver demanda e falar para esse cara, ó, fica na sua casa amanhã porque eu não vou ter serviço para você. Ou fica na sua casa no período da manhã e vem só depois do almoço. Se ela fizer isso 1, 2, 3, sei lá quantos dias no mês, no final do mês o salário desse cara tem que vir completo. Mas hoje. Mas isso que vai acontecer pelo seguinte. Agora, a preocupação nossa é o seguinte: a jornada intermitente. O patrão vai contratar o cara e no contrato vai estar especificado o seguinte, que ele vai receber pelas horas trabalhadas. Mas ele vai ter uma quantidade de hora para ser trabalhado. Sim. Aí, o que eu quero dizer é o seguinte, a base de cálculo hoje do salário do cara é 8 horas diárias, né? 44 semanal e 220 mês, né? Para o horista. E aí, o que acontece é que se a empresa não tiver serviço para o cara, mas no contrato rezou que a jornada dele era essa, no final do mês ele tem que receber. Porque o risco é do patrão, mas isso faz não parte é do empregado, trabalho, faz né? parte do contrato. Faz parte do contrato. Tá. A partir de então, a grande preocupação é o seguinte: as empresas, ou as pequenas empresas, ou os empreiteiros, ou seja lá o que for, o patrão, ele vai ter na mão dele a situação, tá? Ele poderá fazer um contrato e falar, olha, você vai trabalhar para mim, o dia que tiver serviço você vem, o dia que não tiver eu vou falar que você não precisa vir. Essa é uma preocupação. Você vai trabalhar tantas horas por dia só, 4 horas, período da manhã ou período da tarde, ou enfim. E aí, o cara nunca vai saber a real situação dele. Tudo bem que pode ter tudo bem que pode ter lá um piso, alguma coisa assim. Me permite até uma parte. Tá. Porque, veja bem, só para a gente fazer uma colocação exata, para que fique bem claro para o trabalhador. Esses contratos intermitentes, essas jornadas intermitentes, elas têm uma regra definida de X horas de trabalho. Sim. Como você mesmo disse, Sim. 220, 44, semanal, aquele negócio todo. Então, vamos criar aqui uma hipótese que... Uma quantidade mínima. A forma de remuneração ela é mensal, horista e diarista, correto? Sim. Isso não mudou. Não. Então, até aí o trabalhador não perde nada com isso, correto? A forma de remuneração. Sim. Aí, então, se eu for trabalhar, por exemplo, por dia, tá entendendo? Por dia, existe uma outra regra jurídica que eu não posso ganhar menos que o salário mínimo do Estado ou o piso da categoria do sindicato. Está entendendo? Sim. Salário mínimo. Então, veja bem, se eu for trabalhar, por exemplo, ao invés de 220 horas, vou trabalhar metade, 110 horas, e eu vou estar dentro do piso da categoria profissional, você está entendendo? Então, não vai fingir nada, não vai infringir nada. O que pode acontecer e que não vai acontecer, eu tenho certeza disso, se eu sou contratado com a jornada intermitente, com menos horas de trabalho, mas eu estou dentro do parâmetro da forma de remuneração, que é aquele mínimo estabelecido pela categoria,
coletiva da classe de trabalho, tá entendendo? O que pode acontecer é do patrão não ter o serviço para 110 horas. Nesse caso, o empresário vai estar pagando do mesmo jeito, ele não vai ser prejudicado. Agora, o que a gente tem hoje, e que acabou o problema, que é justamente nessa parte do intermitente, tá entendendo? A gente não tinha como documentar isso. Hoje tem. Antigamente não tinha. Então, Reginaldo, mas no meu entendimento não tinha como documentar, porque a lei era taxativa. Ela não percebe, ela não abria exceções. Ela não abria exceções, exatamente. Taxativo, você usou o termo correto. Hoje ela flexibilizou. É exatamente isso. Se o cara ficasse na casa dele, por um motivo ou por outro, a empresa chega para ele e fala, não, amanhã não tem serviço para você, fica lá na sua casa. O problema não era do cara, ele estava à disposição. Certo. Aí a empresa era obrigada a pagar. Hoje já não vai acontecer Hoje mais não isso. vai ter isso. Porque então, vai estar escrito no contrato de trabalho. Então, é nesse sentido que, às vezes, é preciso entender bem quando a gente fala assim, porra, mas piorou. Quando a gente fala que piorou, piorou nesse sentido. Sim. Tá? Agora, é lógico, você quando é contratado, é um novo contrato de trabalho, você está desempregado, e eu te chamo para trabalhar e falo para você assim, olha, a minha condição é essa. Você vai trabalhar, vai ser jornada intermitente, vai ter aqui um mínimo, mas assim, você vai ganhar pelas horas que você trabalhar ou pelos dias que você trabalhar no mês, né? Você já vai entrar sabendo que é essa situação e não tem outra. É essa e acabou. Agora, uma preocupação, né? Rangel e Rizonaldo, mas aí é que está a diferença de hoje para o amanhã. Sim. Porque hoje não existe essa possibilidade de fazer esse tipo de contrato de jornada intermitente, não existe. A partir de novembro vai poder. A partir de novembro vai poder. E eu digo o seguinte, que à medida que vem com a reforma, ela generaliza isso para vários setores poderem estar se aproveitando disso. E, na verdade, existem setores onde isso é polêmico, onde isso é complicado. Olha, veja bem, nós temos isso dos dois lados. Nós temos dos dois lados da moeda, né? A gente tem o lado, por exemplo, aonde a legislação é clara, não tem como burlar ela. Onde ela é clara, não tem como burlar ela. Agora, aonde não existe a clareza, é que vai existir o Poder Judiciário para isso. Então, eu vou até reforçar um pouco mais, que uma das coisas que eu faço questão de dizer, embora sendo contador, eu sou amigo do sindicato, sou um cara que tenho certeza que todo mundo tem que se manter sindicalizado, e vou já então aprofundar um pouco mais o tema para abordar a tal contribuição sindical que hoje ficou facultativa, né? Eu quero dizer para você, trabalhador, que ninguém trabalha de graça. Todo mundo tem que ganhar para se custear, tá entendendo? E tudo aquilo que a gente faz de maneira unida, o valor, o desgaste e o ganho e o prejuízo torna-se pouco. Mas quando é unido, o ganho se torna-se maior. Então, a coisa que você tem que fazer é sempre botar na cabeça o seguinte: o sindicato é a melhor opção que tem para orientar você no seu direito. Há sindicatos com S maiúsculo e há sindicatos com S minúsculo. Isso é questão de diretoria, de visão, etc. Sim. Hoje, por exemplo, eu posso dizer aqui, a maior parte dos sindicatos que eu lido com eles, a gente chega e joga aberto na mesa, põe o trabalhador junto, o sindicato fala, meu amigo, olha, embora você seja empregado, mas você está agindo fora da lei. Você não está fazendo a coisa correta, tá entendendo? Então, é esse ponto principal dessa nova mudança da lei trabalhista vai trazer a aproximação maior do trabalhador com o sindicato. E aí, graças a Deus, chegou a isso, do meu ponto de vista como contador. Porque nós Você diz por ser opcional a contribuição. Não, por ser opcional, não. Hoje é o seguinte, o sindicato, junto com o empregado, sentado na mesa do empresário, eles vão conduzir a negociação do contrato intermitente, da flexibilidade da jornada de trabalho, de um monte de coisa, tá entendendo? De uma maneira legal e consciente, que o sindicato vai poder dizer para o trabalhador que ele representa, olha, isso que você está fazendo, olha, você não vai poder voltar atrás e assim assado. Se a empresa vier com a coisa escrita diferente,
diferente no papel, o sindicato vai chegar e falar assim, meu amigo, você está brincando, você não está fazendo a coisa como a lei manda. A gente está aqui, não é para estirar da empresa a sua lucratividade ou querer criar empecilho ou querer fazer... Não. A gente está aqui para fazer a coisa justa de acordo com o que manda a legislação. Antes nós não tínhamos isso. A maior parte das reclamações trabalhistas, elas eram de litigância de má-fé, pessoas pedindo aquilo que não existia. Contava historinha para o advogado sem ter conhecimento totalmente da causa, escrevia isso no papel. Hoje não, hoje se o cara fizer uma reclamação trabalhista que não é condizente com a realidade, com aquilo que está na lei, ele vai pagar os honorários. Então nós vamos ter... Isso já foi alvo de contestação da Procuradoria-Geral da República. Nós vamos ter uma aproximação maior do empregado com o sindicato e atenção, trabalhadores, se unam, vá para o sindicato, porque o sindicato ele vai ter condições de dar todo o apoio, toda a estrutura. Agora, o que não pode existir é a coisa à margem da lei. E eu, como contador, sou do pensamento que tudo que é à margem da lei, para mim, não interessa. O programa Hora do Trabalhador é transmitido pelo Facebook, pelo programa Hora do Trabalhador, ao vivo, live, um vídeo que você acompanha aí no nosso Facebook, e também pelo Facebook da Rádio Educadora, rádio que já transmite os programas da rede, da grade, transmite também o programa A Hora do Trabalhador. Você acompanha as notícias da USTL, da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, e as notícias do movimento sindical do município pelo Facebook do programa A Hora do Trabalhador, pelo Facebook da USTL e também pelos Facebook do Estial, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação, o Facebook do Citsecom, também o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, Imobiliário de Limeira e Região. E pelo site da USTL, ustl.wordpress.com. wordpress.com. É difícil, mas você acessa facilmente no seu mecanismo de busca, digitando lá USTL, para você nos acompanhar. Você participa do programa pelo telefone 21 13 50 20, 21 13 50 20, ou pelo Zap da Educadora, o 99222-5124. 99222-5124. Bom, Risonaldo, a gente tem aí uma série de itens da reforma. Isso. Vamos falar sobre isso assim rapidamente? Rapidamente. Para que o nosso ouvinte entenda, tá? Então, por exemplo, ajuda de custo não vai integrar mais salário. O cara vai receber, que foi o caso que eu falei. Vai ficar mais difícil pedir equiparação salarial? Quer dizer, para o cara pedir uma equiparação salarial no mercado de trabalho, vai ter que ser dentro da empresa com aquele mesmo empregado que trabalha e produz igual a ele. É uma outra ponto que vai ajudar o trabalhador. Gratificação para quem tem cargo de confiança, por exemplo, o cara que é gerente, etc. Não vai integrar salários. Você está entendendo? Homologação, rescisão do contrato, está aí o ponto. Não vai ser mais feita pelo sindicato. Veja bem, por que isso chegou ao ponto dessa maneira? Porque alguns sindicatos insistiam em criar pelo em ovo na hora de homologar o empregado. Eles faziam determinadas exigências. Eu vou citar um caso para você. Mas isso não é generalizar? Não vai. Como é que o trabalhador ele vai ter que aceitar a rescisão realizada pela empresa? Ele não assina. Se tiver errado, ele não assina. Mas aí ele tem que pagar um advogado para contestar essa... Não, também não. Ele vai para o sindicato. É por isso que eu estou dizendo para você que ele tem que ir para o sindicato. O sindicato vai interpelar na hora a empresa. E o sindicato vai ter força para chegar e nocautear o seu empresário está fazendo aquilo de maneira lesando o empregado. Quer dizer, o Risonaldo está apontando alguns aspectos da lei onde o sindicato permanece. A gente aqui faz uma... É isso que nós temos que deixar enfatizado. A gente faz uma leitura da reforma. A reforma faz assim, por meio da contribuição sindical, ela retira e golpeia o sindicato. Time, vamos só para reforçar. Reforça. Se eu mando o empregado procurar o seu direito, porque ele não quis assinar, o que acontece, o coitado vai ser prejudicado porque ele vai para a Justiça do Trabalho, demora 3, 4 meses para ele entrar na pauta, correto, Rangel? Sim. Tá certo? Mas se ele é sócio do sindicato, aquilo se resolve dentro de 48 horas. Por quê? Porque aí vai para o júri do sindicato, o júri do sindicato vai sentar junto com o empresário, você está entendendo? Convida, vai lá, senta para poder na mesa lá do sindicato para conversar e resolver o problema.
Então, o que acontece? O empregado ele vai estar amparado. Então, não vai acontecer aquele caso assim de você vai estar sendo coagido a assinar, a fazer tal coisa. O que tem que existir é o jogo puro. Por quê? Se o empresário estiver fazendo a coisa de maneira a prejudicar o trabalhador, ali ele já tem a palavra do sindicato que vai estar representando junto na ação trabalhista, que naquele momento... o patrão estava agindo, lesando o empregado. E hoje, meu amigo, hoje tem celular, ó. Hoje qualquer um pode sentar, conversar e gravar. Então, sabe o que está acontecendo, Rizonaldo? Tem que existir a transparência. O pessoal mal intencionado de algumas empresas está forçando, está fazendo a cabeça de muitos trabalhadores sem cabeça para fazer a cartinha de oposição. Para quê? Para economizar aquelas migalhas que se pagam do imposto sindical. A reforma está aí, você não precisa pagar mais isso, dá para tomar 2 cervejas a mais no fim de semana. Esse é o que eu sou contra. É isso que eu estou querendo dizer aqui dentro, tá entendendo? O que eu estou querendo dizer aqui dentro. Você, trabalhador, você tem que estar sempre sindicalizado. Você não paga plano de funerário para você morrer para usar o caixão? Você não paga plano de saúde para você ficar doente, etc? Gente, contribuir com o sindicato uma vez por ano ou com uma manutenção mensal para o sindicato, você vai estar se esguarnecendo no seu direito, porque o sindicato ele tem uma estrutura, tá? Já começa assim, jurídica. Tá? E depois o resto de lazer e outras coisas e outros benefícios sociais são outras coisas. Mas o sindicato tem essa estrutura. Então, o que tem que ter na realidade hoje é o olho no olho e a clareza, a transparência. O que é de direito é de direito. Nós estávamos numa fase que isso não existia. Hoje não. Hoje você pode chamar o sindicato dentro da empresa, ele sentar, conversar com o empregado a partir de novembro, e daí o sindicato ele vai dizer assim, olha, está dentro da lei ou não está dentro da lei. Eu vejo dessa maneira, você está entendendo? Porque se não existir o diálogo, se todo mundo trabalhar daquele jeito, olha, eu vou aceitar agora as condições que são me impostas. Quando ele mandar eu embora, eu vou lá na justiça, que é o que acontecia. Eu vou lá na justiça. Você falou do contrato intermitente, aí eu estou falando aqui do representante comercial. Um exemplo do representante comercial. Ele representa 3, 4 empresas. Sim. À medida que cessa como ele entrava na justiça e ia. Então você veja que era o que a lei propiciava. Está entendendo? A lei também ela tinha suas falhas. Vamos falar dessa jornada de 12 horas, que na verdade é o 12 por 36, que hoje já ocorre, mas generalizada para todas as funções. No caso do Rangel, onde o trabalho é pesado, em muitas funções, um trabalho é pesado. O indivíduo pena para passar aquelas 8 horas carregando o saco de cimento. Tem atividade que não é permissível. Então, com essa reforma, isso fica liberado. Como é que fica? Eu acredito que nessa atividade não. Eu acho que nessa atividade não, porque é o seguinte, todo mundo sabe da limitação da capacidade do ser humano. Você está entendendo? Sim. E se você for exigir para uma determinada atividade esse propósito que a lei deixa em aberto, se qualquer juiz vai dizer que aquilo está fora de cogitação. Porque você não consegue levantar mais do que aquilo do seu peso, você está entendendo? Então, aí que vai entrar a justiça. É aí que entra o fator da justiça, é aí que entra o sindicato, que eu estou falando, reprisando novamente. Por quê? Porque essas coisas, elas não estão assim tipificamente claras à luz da lei. Ela está citando a possibilidade da flexibilização de 12 por 36. Está entendendo? Mas nem para toda atividade vai colocar. O estivador de um porto. Ele morre, né? Ele morre. Concorda comigo, Rangel? Sim. Bom, eu acredito que, mesmo que haja esse bom senso, né? Desculpem, estou num período terrível, tá uma secura esse clima aqui. Porém, abre essa possibilidade. Isso não te amedronta? Mas como abre, como já tinha dentro da lei sempre teve a possibilidade do campo da discussão. Daquilo que não está bem claro na legislação, que é discutível. Sempre existiu. É por isso que existem os pareceres, súmulas de tribunais, tá entendendo? Mas algumas coisas, aos próprios olhos, a própria análise nua e crua, já disse que aquilo é impossível. Agora, o que é mais importante a gente ressaltar para o trabalhador? Para o trabalhador é o seguinte: de todas essas modificações que houve, tá entendendo, na legislação, isso daí, para quem é um bom trabalhador, para a pessoa que sempre conduziu o trabalho com seriedade, como fonte da sua sobrevivência e da sua evolução,
ele não vai ser afetado em nada. Nós temos direitos básicos que não vão ser mexidos. Por exemplo, vou citar aqui 30 deles, mas vou falar pelo menos os mais precisos. São 30. Mas vamos dizer, ó, o salário não muda, seguro-desemprego não muda, 13º não muda, depósito de fundo de garantia não muda, valor de hora extra não muda, você está entendendo? Número de dias de férias não muda, você vai só parcelar essas férias. As férias anuais não muda. Então, a maior parte do sagrado direito constitucional do trabalhador continua e permanece intacto, garantido. Agora, Rangel, a flexibilidade de jornada, de parcelar férias, o que existiu muito ao longo desses últimos anos, nós vimos numa situação de inflação, e pode me cortar se eu estiver errado, nós vivemos nos últimos anos de inflação, que a única maneira que o sindicato tinha de fazer com que o trabalhador tivesse menos prejuízo daquelas grandes inflações era através dos benefícios. Cesta básica, vale transporte, uma série de coisas que foram conquistadas ao longo desses anos, está entendendo? Sim. E que se você for analisar no frigir dos ovos, são direitos conquistados e que eles quer queira que não de uma forma ou outra, eles sobrecarregavam a carga tributária. E hoje nós estamos vendo aí um grande índice de desempregado, de pessoas trabalhando à margem da legislação, aí sendo... o governo até criou para incentivar ainda me cria o tal do MEI. Você está entendendo? Quer dizer, paga um pouquinho, quer dizer, o governo fecha os olhos, o governo cria uns negócios que fala para você que tem hora não dá para entender. Você faz o MEI porque você paga 60 conto por mês, mas ele se esquece que o MEI é se o cara tiver sucesso como empreendedor. A maior parte das pessoas que pagam o MEI paga para não perder a previdência social, gente. Para não perder a filiação, porque ele não vive daquilo. Então, o que nós temos que fazer na realidade, hoje, é fazer esse país progredir, alavancar no trabalho, fazer com que o trabalhador ele tenha o seu emprego garantido com os benefícios, como está sendo feito nessa nova legislação trabalhista, e que agora a gente possa ter frutos disso daí. Frutos de produtividade, do cara trabalhar, do cara conseguir ter as coisas. Meu pai, eu sou de uma época lá, antes da Revolução e depois da Revolução, como eu disse, meu pai era soldador, ele conseguia conseguiu trabalhar de empregado e comprar a própria casa dele. Hoje são ofertadas casas de uma maneira tão fácil que mal feitas e entregam para o trabalhador, enganando o trabalhador. Precisam parar de enganar o trabalhador. Precisa parar. Então, por isso é que o sindicato tem que ser autêntico, existente na vida do trabalhador, para garantir esses direitos do cidadão progredir no curso daqueles tantos anos que ele vai trabalhar. Bom, vamos falar com o Rangel a respeito do reajuste do setor de imóveis, né, Rangel? Essa é uma das negociações que estavam um pouquinho atrasadas, né? A database é agosto, né, Rangel? Sim, então, André. Um mês atrasado. Do setor de imóveis. Isso. Que é 1º de agosto. São quantos trabalhadores em Limeira, Rangel? Móveis, serraria e carpintaria. Então, aqui em Limeira são pequenas fábricas de imóveis, né? Devemos ter aí umas 2 que é de porte médio. O restante é tudo pequenas empresas de 20, 15, 30 funcionários. Então, esse setor aqui na cidade, cerca de 1.500 trabalhadores. Foi uma negociação difícil. Nós estamos, né, o país inteiro, passando por um momento complicado, né, difícil. E agora que as coisas começam a se mexer novamente, né? Mas a inflação caindo, existe uma certa discussão com essa questão dos índices que é publicado, né? Os índices nacionais que é publicado. Os sindicatos se baseiam muito nas negociações pelo INPC, né? Sim. Que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Que traz em julho acumulado em 12 meses de 2,07%. Né? Exatamente. E a máquina do supermercado maior, né? Exatamente. Essas coisas que eu gosto. Essas coisas a gente não consegue. E agora me permita, até depois você continua aí, é uma das coisas que me deixa revoltado como trabalhador, como cidadão, porque se projeta aí uma infração para reajustar o salário,
do trabalhador de uma maneira tão pequena, e as coisas de supermercado, elas todo dia é uma novidade. Aí, por outro lado, vem a energia elétrica. Ah, deu um problema, um borogodó lá, quebrou a turbina, vai ficar mais caro para consertar? Vamos na bandeira vermelha da luz elétrica. Ah, o cara hoje é BRK, eu vou falar e assumo como radialista profissional qualquer ação que vier em cima, não tem problema não, tá? São 65 anos e eu não tenho nenhum processinho para isso. Então eu sou contra dessa enganação, tirando do trabalhador. Isso que eu sou revoltado, que eu fico revoltado, tá? Então agora vem a BRK e ela faz um negocinho, uma contenção aí, a água aí, que agora mudou de nome por causa do escândalo, né? Que estava aí envolvido, né? Então, maneira de se apagar, vai lá, aumenta. Quer dizer, aí, o que acontece? Se der hoje 8% de reajuste para o trabalhador, 8%, tá entendendo? E você for pegar tudo que aumentou, de gasolina, porque tudo isso aumenta custo de vida. Energia elétrica, água, esses planos de saúde, tudo bonitinho, o cara não recebeu nada de inflação. Vê se o governo fala de pegar e limitar o teto da aposentadoria de lá de cima, que o rombo tá lá na conta pública, lá no cabide de emprego que eles criaram, que as últimas administração desses 12 anos no nosso país gerou cabide de emprego para votos. Então, o que acontece? O nosso trabalhador hoje, esse cara que está aqui dentro, empregado, desempregado, na meia boca, esse é o que está pagando a conta. Tá? Então eu quero ver o presidente da República chegar e falar assim, nós vamos cortar gasto aqui. Aqui tem, por exemplo, excesso de gente, nós vamos demitir esse excesso de gente. Aqui tem gente ganhando acima do que ganha um trabalhador normal. Eu quero essa gestão administrativa para o nosso país. Tá? Não é a gestão daquela de tirar daquele que ganha o pão de cada dia, que levanta às 5 horas da manhã, que vai produzir, que chega na casa dele cansado, às vezes fica fazendo uma hora extra, ele chega na casa dele, às vezes não tem nem a comida para comer, porque a inflação já comeu tudo. Sim. Pois é, André. Então, voltando aqui, com uma inflação de 2,07, o que acontece é o seguinte, aí você vai para as mesas de negociações, o setor patronal chega e fala, escuta, não tem como dar reajuste. Nós estamos há 3, 4 anos sem poder repassar o preço no produto. Isso é o que a gente escuta do setor patronal. Aí o cara fala, se eu for dar um reajuste de salário, eu vou ter que repassar no produto. E se eu repassar, eu não consigo vender. Tá? Esse é o discurso do setor patronal. Agora, o que acontece? Como é que você vai fazer na hora de sentar para negociar se o cara chega e fala, eu não tenho condições de reajustar o salário, vamos trabalhar só em manter o emprego. Eu tive um caso assim, onde a empresa fez a proposta de dar zero, não vamos reajustar nada. Meia inflação. Eu falei, aí veio com essa história, né? Escuta, nós vamos manter o emprego. Aí eu falei pro cara assim, então, mas eu fiz isso só para sentir o outro lado, né? Eu falei, então vamos fazer um acordo aqui, você assina o acordo que você não vai dispensar nenhum funcionário daqui até chegar a outra data base. Se é para garantir o emprego, então vamos fazer isso. Aí o cara pulou fora. Você entendeu? O cara pulou fora e falou, mas como que eu vou saber se eu não sei o que vai acontecer daqui 1 ano? Como é que eu vou me comprometer a não mandar ninguém embora? Eu falei, então, você não quer proteger o emprego? É culpa de que é a nossa economia não que transmite segurança. A nossa não economia, né? Então, quer dizer, nós conseguimos, André, com muita luta aí, com muito esforço, com muita discussão, com essa inflação de 2,07%, nós chegamos aqui para aqueles salários que é o piso salarial, que hoje ele está em 1.313,40 do setor do móveis, nós conseguimos 4% de reajuste. Isso é praticamente o dobro da inflação. Sim, o trabalhador, a gente sempre fala aqui, né, que precisa estar consciente de que a inflação está menor. Aqueles salários, aqueles que ganham salários maiores, nós fechamos em 3,5%.
Acima desse valor que eu citei aqui, a gente fechou em 3,5%. E aí conseguimos aqui a gente chama isso de participação nos lucros ou resultado, né? Aí a empresa fala, lucro eu não tive mesmo, né? Mas então, é o resultado que teve naquele ano. A gente conseguiu aqui um valor de R$ 414 para cada trabalhador. E também a questão do cartão alimentação, né? Que é para o cara um crédito no cartão. Muito melhor que a cesta básica. Né? Para que ele possa ir lá no supermercado, ele ou a esposa, né? E comprar aquilo que ele queira comprar para levar para casa. Né? Isso, nós chegamos aqui também num valor de R$ 156. Mensal? Tá? Mensal. Então, esta foi a negociação do setor de imóveis. É um setor que, assim, aqui em Limeira, que tem pequenas empresas, né? Pulverizado, né? Bem pulverizado, mas é o que foi possível. E eu sei que isso para o trabalhador é pouco, tá? Isso é pouco. Mas também, para aqueles que pagam, eles falam que é muito, tá? E pela situação que nós estamos passando, e por todos os segmentos, não é só o nosso que é privilegiado com essa posição negativa, né, de inflação de 2,07, porque isso aí vai servir de parâmetro para todas as categorias, independente de qual seja o segmento. Sim. Né? Está muito difícil de se negociar e de conseguir o chamado aumento real de salário. E sem contar que muitas empresas estão fechando as portas, tá? Sim. Tem muitas empresas fechando as portas. Tem aquelas realmente que não estão tendo lucratividade. Eu tenho conhecimento, por exemplo, dentro do meu escritório de contabilidade, de uma meia dúzia de empresas que realmente não estão tendo serviço, não estão vendendo o suficiente para cobrir os custos. Hoje eu tive, por exemplo, um dos clientes que falou para mim, olha, você pode dar um desconto nos honorários do escritório, porque eu não estou vendendo nada, estou com 4 funcionários lá sem fazer nada. Quer dizer, então, por que está tão difícil, gente? Está difícil, aí eu acabei de falar, estão ferrando o trabalhador, consequentemente, porque tudo só fala em aumento de imposto, em aumento daquilo que a gente consome. E aqui, se uma indústria, por exemplo, que a matéria-prima dela principal é a energia elétrica, além daquele insumo de matéria-prima dela, quer dizer, o governo vem com bandeira vermelha e vem aumentando. Gente, você acha que vai aguentar? Ninguém aguenta. Então nós precisávamos que começasse primeiro do governo freando esses aumentos de impostos que está pretendendo, essa carga tarifária do consumo de energia elétrica, água, etc., freasse isso para que o empresário possa ter condições de produzir. É aí que está o custo Brasil, né? Custo, não está exatamente. no salário do trabalhador. Falou, aí eu vou lá, eu escuto essa história. É a verdade, porque ela vem de lá para cá agora. Como é que nós vamos pegar e fazer isso? Esse próprio presidente que está aí hoje está fazendo uma carga tributária, o país não vai andar. Exatamente, é o que eu ia dizer aqui. Você imagina que quando mexe nas reformas que ele está propondo, que são várias... Ele não mexe na dele. Exatamente, é isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. Ele quer favorecer a empresa, por exemplo, ele que mexesse na carga tributária lá, reduzir a carga tributária, chegar para uma empresa que hoje recolhe aí 20% de INSS sobre a folha, chegar e falar, escuta, eu vou baixar isso aqui para 10, por exemplo. Eu não vejo falar isso. Não, né? Você quer ver uma coisa? Na folha eu nem digo. Hoje eu vou falar para você, a contribuição previdenciária, eu não acho ela cara, não. Eu acho que ela é até justa. Para ela dar uma aposentadoria digna. Você está entendendo? Que no final a gente não consegue também. Tá, mas então, já que a carga não é diminui a carga dos outros impostos. Tá, mas eu estou dando exemplo aqui, porque assim, hoje quando o patrão vai contratar um empregado, ele fala, olha, eu vou pagar R$1.000 de salário, mas eu vou pagar mais 1.000 de encargos. Exatamente. Certo? A conta é assim. Certo? A conta bruta então, é assim. Só que aí, só do INSS é 20% que ele tem que tirar, fora a parte do trabalhor. Fora a parte do trabalhador. Né? Então,
Então, aí quando ele vai fazer reforma, ele faz reforma olhando lá no trabalhador, tirando do trabalhador. Ele não tira da parte dele. A empresa vai continuar tendo que pagar toda essa carga que existe. Aí o cara lá, vai lá, vota o aumento do salário dele, se ele ganha, vamos supor, 30 mil por mês, ele coloca lá que ele vai ganhar 35, 40 mil por mês. É umas coisas abusivas no próprio orçamento, no próprio custo do governo, que ele não freia. E aí, o que acontece? Ele vai tirar de quem? Ele vai tirar do trabalhador. Sempre quem está pagando a conta é o trabalhador. E quando essa Copa do Mundo, quando veio para o Brasil, por exemplo, que fala que vai fazer estádio, isso daí já foi... É o que está estourando hoje aí, tá? O que está estourando hoje aí, que está todo mundo assistindo. Aliás, uma informação que chegou agora, né, na imprensa nacional, é a segunda denúncia apresentada contra o Michel Temer pelo Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot. Ela foi apresentada, matéria do portal G1 de agora, às 5h37, pelos crimes de obstrução à justiça e organização criminosa. O Janot deu aquele vacilo, né? O Ministério Público Federal deu aquele vacilo com relação à delação do Joesley Batista, aquelas gravações extras. Ele foi, em certo sentido, fragilizado. Os políticos que queriam se livrar do Janot deram risada, bateram palmas, porque senão essa seria a bala de prata para derrubar esse cara dali, hein? A verdade é uma só, minha gente. Nós estamos com todo o nosso Congresso Nacional comprometido. Tá tudo junto, né? A única instituição maior que a gente buscava o amparo legal da proteção, Superior Tribunal Federal, tá entendendo? Também estava comprometido, dando pareceres de acordo com aquilo que lhe interessava. Então, quer dizer, nós temos que começar... A única pessoa que vai mudar o destino desse país aqui somos nós, trabalhadores e cidadãos brasileiros, se passarmos a reivindicar as coisas da maneira correta. Você está entendendo? Aí nós vamos mudar o país, mas nós vamos ter que se tornar uma maioria que busca aquilo dentro do que é o sonho, de ter um ganho, prosperar dentro do trabalho com a sua família de uma maneira correta. Agora, do jeito que está, não adianta. Deixa eu perguntar para o Rangel a respeito dessa reunião com o nosso presidente a respeito da medida provisória relativa à reforma trabalhista, Rangel. O que foi falado, o que avançou esse papo? Na questão da reforma trabalhista? Isso, a medida provisória. Da medida provisória. Na verdade, o que avançou muito pouco, André. Na verdade, não avançou quase nada. Ele se comprometeu em conversar com os dois presidentes, o do Senado e o da Câmara, se comprometeu a conversar com alguns líderes e deixou o ministro do Trabalho à disposição para construir a proposta junto com as centrais sindicais. A grande resistência está dentro do Congresso, né? Isso, exatamente. A medida provisória. Então, o que vai acontecer? Vai ser construída a proposta com o ministro, acompanhada pelo ministro do Trabalho e as centrais, e o presidente vai trabalhar essa questão com o Senado e com a Câmara, com os líderes, e ele disse o seguinte, que até o final do mês ele pretende encaminhar a medida. Então, resumindo, tem que construir ainda essa questão, porque tem alguns pontos que está sendo discutido, tá? Entre eles, um que eu citei aqui é a jornada intermitente, né? Que precisa ser mais clara, né? Exatamente. Precisa ser mais clara. Então, a questão do trabalho da mulher na área insalubre. Mulher grávida, né? Entendeu? Mulher gestante. É um outro ponto também que está sendo discutido. A própria questão da jornada de 12 por 36, a medida provisória, um dos temas em questão é que ela passe a valer mediante acordo coletivo com o sindicato, né? É justamente o que a gente está dizendo. Tem determinadas coisas que essa jornada ela tem que ser regulamentada. Assim, olha, tal atividade não pode. Ela não precisa falar assim, olha, para tal atividade pode. Ela só vai fazer o veto para determinadas atividades.
Sim. Só isso. Porque tem determinada atividade que não é permitido. Agora, quando o patrão pode conversar isso diretamente com o trabalhador individual, fica uma situação complicada, porque assim, ó, na cabeça do patrão, chamei você, preciso do C 12 horas amanhã. Você vai falar não? É complicado. É complicado. Essa é uma questão de um debate de acordo coletivo. Agora, veja bem, o que sindicato. acontece é o seguinte, nós temos, para cada término da jornada de trabalho, nós temos que se respeitar a carga de 11 horas de descanso. Por isso que eu digo para você que existe a legislação. O que precisa é o trabalhador ele conhecer a legislação, saber, tá emanado com o sindicato para saber os direitos dele. Por quê? Ele não pode deixar um emprego, por exemplo, às 3 horas da manhã porque deu um problema numa máquina, tá entendendo? E voltar ao meio-dia. Meio-dia. Você está entendendo? Então, essas coisas que nós precisamos... Porque o que nós estamos falando? Nós estamos falando, além da jornada de trabalho, nós estamos falando também do benefício de cuidar da saúde do trabalhador. Exatamente. O elemento precisa ter uma hora para se recuperar e a lei já estabelece. São 11 horas. O medo é que essa jornada de 12 seja disseminada e liberalizada em funções, em locais, em atividades... que não tenham essa preocupação. Isso já existe em algum segmento. No caso de enfermagem, existe. Já. Enfermagem existe. E você vê que elas trabalham, mas é respeitado o descanso. E ainda tem gente ainda que sai de um hospital e vai para o outro. Para poder complementar o salário. Porque o salário não é o suficiente para a sua sobrevivência. Então, veja bem que essa questão da jornada 12 por 36, ela já existe. O que veio fazer agora foi regulamentar. Mas no caso, já existe, olha, há anos. Isso, no caso da enfermagem, estamos falando aqui da jornada de 12 por 36 e não do acúmulo de emprego. Mas você veja que as pessoas já têm isso, 12, por exemplo. A polícia, por exemplo, trabalha parece que 24, descansa 48, coisa assim. E já existe essa jornada flexível dessa maneira. O que a lei vai fazer agora é regulamentar. Só que tem Mas o regulamentar não corre o risco de liberar geral? Não, porque ela já existia. A lei se cria através do uso e costume. Isso já vinha sendo feito. Então, simplesmente passou para o papel. O 12 por 36, já passou para o papel. Era assim, precisava ter um acordo firmado. E teria que ver quais as funções que podia fazer esse tipo de... Por exemplo, um vigia. Era liberado. Sim. Cara, vigia, trabalhar numa portaria, alguma coisa nesse sentido. Questão, falou aqui, do enfermeiro, né? E tem vários aí que... Agora, não dá para você falar assim, o pedreiro. O servente de pedreiro. Exatamente. 12 horas batendo uma laje. Ele levanta, ele pega lá 6h30 da manhã, virando, subindo lata, descendo, subindo escada, e carregando tijolo, lajota. Aí ele chega, ele começa tipo assim, vamos criar um horário aqui, das 7 às 11 e da 12h30 às 5h30 da tarde. E o mestre de obra está ali, só olhando ele, está sendo exigido. Você está entendendo? Quer dizer, o cara sua que rasga até a camisa de que ela cola na costa. Aí você vai falar para o cidadão, olha, não dá para você aguentar mais 2 horas extra hoje? Não dá para você, amanhã, sábado, domingo, não dá para você vir? Então tem determinadas coisas que a gente tem que entrar no consenso de que você está usando aquilo que o ser humano tem capacidade de Mas a reforma, Rizonaldo, ela abre essa possibilidade, né? Ainda mais por um acordo individual. Tem gente que vai achar que pode tudo, André. Porque assim, ó... Tem em toda parte... Tanto por lado do empresário como do empregado vai achar que ele pode tudo. Em toda parte tem isso, né? Em toda parte tem isso. Tem aquela pessoa que analisa, que vê, olha... Que tem o bom senso. Né? Que tem um bom senso. E tem aquele que fala assim, não, agora a lei... Eu já ouvi isso. Tem gente que fala assim, agora eu vou poder fazer do jeito que eu quero, né? Tem gente que faz. Como tem aquele caso, por exemplo, do trabalhador que está trabalhando. Então, ele, por exemplo, ele está trabalhando lá de telefonista, tá? Ou de atendente secretário. Aí ele resolve fazer enfermaria, exemplo. Aí ele tem que fazer o estágio, tá? Quer dizer, ele já está trabalhando numa profissão daquilo que ele não é condizente com aquilo. Ele vai ter que fazer o estágio. A empresa
não pode ceder aquele estágio das 8 da manhã até o meio-dia para ele, porque ela necessita dele da produtividade. Aí a pessoa tem a audácia, eu já ouvi isso, de falar, mas é um direito que eu tenho. Mas peraí, o que você fazia antes de você ser contratado? Está aqui há 3, 4 anos trabalhando, agora você vai mudar de função. Não, isso é opção de escolha. Então, nós temos que saber distinguir na legislação o direito da sua opção. Sim. É muito diferente. É isso aí. Os maus trabalhadores sempre existiram, sempre existirão. Como existem né? os maus patrões, os maus empresários, existe, tá entendendo? O medo da Existe. reforma Só que o mal fale também, né? Sim. O mau empresário, ele fale, ele vai... Porque ninguém consegue sustentar a mesma mentira todo dia. O medo da reforma é massificar algumas práticas, né, Rangel? Que hoje podem até existir em alguns pontos aqui ou ali, mas a reforma ela vem generalizar uma certa... Ela não foi discutida. Não foi debatida com ela não foi discutida. os especialistas. Pegaram né? aqueles cabeça de bagre lá, que está lá no Congresso Nacional, 500 e pouco neguinho ali, pegaram os líderes e fizeram. Por que não fizeram tudo isso daí abertamente, discutindo com os sindicatos, fazendo debate, etc. Plebiscito para voltar a mudança de trabalho. Botasse lá os quesitos e você fosse do seu sindicato e colocasse aquilo ali e mandasse lá para Brasília para ser analisado, entendeu? Então, tudo se faz ao toque de caixa. É um projeto de lei, né? Tirando do sangue de quem? Do trabalhador. Começa por aí. Paga a conta. Começa por aí. Um projeto de lei. Para aprovar só foi necessária a maioria simples, né? De 513 e 260 quase. E muitos deputados que lá estavam para poder discutir esse assunto, você está entendendo? A maioria não estava nem aí, estava dormindo. Quer dizer, alguns líderes sindicais que estão eleitos como deputados, senadores, etc., alguns desses foram trabalhar, mas não houve aquele empenho maciço para que fosse feita uma coisa assim, olha, isso daqui vai ser discutido, porque vai evoluir a empresa, vai evoluir o trabalhador. Então ficou uma coisa assim, lançaram o negócio e de repente falou assim, agora isso é uma bruxa, que é um prejuízo para o trabalhador. É prejuízo para ambos os lados, porque ela foi mal negociada. Ademar Rangel, vai ter festa das crianças esse ano lá no Sitsecom? Vai, André, vai ter a festa das crianças, sim. Todo ano a gente faz. Esse ano aqui vai ter a festa. Já começamos a fazer a divulgação hoje nas empresas, cartazes colado próximo ao cartão ponto, né? Ali o relógio, onde o trabalhador passa todo dia, de manhã e à tarde, pelo menos, para divulgar. E aí os associados deverão retirar os convites, né, na sede, nas subsedes, e a festa será ali no Clube de Campo, ali na Rua Laurentina de Sampaio de Sar, número 305. Nesse dia haverá brinquedo para as crianças, um lanchinho, um doce, muita brincadeira, né? E a festa é para as crianças, mas acaba que... Festa da família, né? É festa da família. Vai a criança pai, não vai ficar... mãe, as O cara não vai deixar a criança lá ir embora. Exatamente. Às vezes eu brinco que a festa é para as crianças, mas tem mais adulto do que criança. Mas vai ter a festa, sem dúvida nenhuma. Legal. E você, para retirar, pode ser retirado na sede do sindicato? Pode, aqui na sede, na Rua Piauí, né, 315, ou nas subsedes lá na cidade de Cordeirópolis, a subsede de Santa Gertrudes e a subsede de Rio Claro. Ou liga no sindicato, ou vê o jeito mais fácil, mas assim, tem que retirar o convite, porque só vai entrar com o convite em mãos. O telefone do sindicato é o 3404-3322. Isso mesmo, 3404-3322. Risonaldo, estamos chegando ao final de mais um programa Hora do Trabalhador. Valeu o contraponto. Que a gente sempre faz um debate assim aqui a respeito das reformas e a gente analisa pontos como, por exemplo, a generalização delas, a forma burra como ela foi toda discutida, mas é legal discutir tecnicamente também alguns pontos. Valeu pela
pela participação. Essa é a virtude do meu escritório da RVL Contabilidade, onde nós procuramos trabalhar com os nossos empresários, com os nossos representantes sindicais, de uma maneira que tudo seja transparente, que venha cair a contento de todos. Não é assim, olha, dar certo, tirar de um para dar para outro. Não, acho que tem que ser a transparência com clareza, com honestidade, tá certo? Então, se você tiver a mão depois aí querendo mais informações, as coisas, a RVL Contabilidade fica na rua Pedro Antônio de Barro 270, ali na rua paralela do Banco do Brasil, na Avenida Piracicaba. Meu muito obrigado e uma boa noite para vocês. Valeu. Rangel, só falta a negociação das cerâmicas agora, né? Nós temos ainda, André, o setor de mármore e granito. Mármore e granito, é verdade. E o setor de cerâmica, para encerrar o ano. Então, vai ser uma outra batalha aí pela frente, com essa inflação tão baixa e enganosa do jeito que está. Mas temos que encarar e não tem outra medida. E o trabalhador tem que estar sempre unido, é aquilo que o Vieira falou. Sindicalizado. Sindicalizado, unido, porque, olha, se dispersar é tudo o que eles querem para que a gente perca a força. Os maus querem, né? Exatamente, exatamente. Então, eu deixo aqui um forte abraço a todos. Beleza, a gente vai ficando por aqui. Amanhã, aniversário da cidade, programa Hora do Trabalhador. Tá aqui, Luiz Biagioni, nosso companheiro, capitaneando, comandando o programa Hora do Trabalhador a partir das 5 horas. Dá os parabéns a todo cidadão limeirense, mesmo aqueles que não nasceram aqui, como eu não nasci, mas vim de Serra Talhada em 1954, Pernambuco, para cá. Então, parabéns a todos nós limeirenses e que Limeira seja sempre uma cidade acolhedora e que tenha muito progresso. Parabéns, Limeira. A gente volta aqui amanhã, a partir das 5 horas da tarde. Tchau, gente. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios.